bem-vindos ao programa Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. E hoje nós temos uma convidada muito especial, ela que é expert no digital. Ela vai trazer aqui, entregar ouro para nós, entregar a sua jornada, a sua trajetória de sucesso e daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, eu te convido a acompanhar essa entrevista maravilhosa aqui com a Natiele Dutra. Então, daqui a pouquinho, depois do comercial, fique comigo que nós vamos ter esse momento precioso com a Natiele. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e hoje a nossa convidada especial é a Natiele Dutra. Ela que é administradora de empresas, especialista em marketing digital e tráfego pago. Nath, isso é o que todo empresário precisa conhecer, precisa saber, né? E hoje você vai compartilhar aí conosco a sua trajetória de sucesso, o que te levou para o marketing, né? E eu gostaria de saber de você também, Nath, eu e a nossa audiência, nós queremos conhecer mais sobre a Natiele Dutra. Quem é a Natiele Dutra? Boa tarde, Jaque. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com todos vocês. Prometo que vou entregar o melhor para vocês implementarem na empresa de vocês, tanto na parte do digital, tudo. O que tiver, que eu puder agregar, eu vou estar aqui. Bom, sobre a minha trajetória, seguinte, eu sou Natiele Dutra, tenho 27 anos, sou do interior do Tocantins, de uma família bem humilde. A gente morava na zona rural, né, e aos 7 anos eu fui estudar em internato, uma escola agrícola chamada Fundação Bradesco, e era a minha oportunidade, vamos dizer assim, de sair daquela vida, novas oportunidades, né, de ter acesso a estudo, e foi o ponto inicial, vamos dizer assim, para a mudança da minha vida, porque sem isso eu não estaria aqui, tenho certeza. Porque o acesso a todo o estudo, todos os conhecimentos, a tecnologia que eu estive ali, que eu tive acesso, é basicamente tudo que eu trabalho hoje, né. Que eu trabalho com internet, com digital, e sem aquele conhecimento, aquele acesso que eu tive, eu não estaria aqui. Então, brevemente, o início, né, da minha vida foi esse. Ah, depois passei no ganhei uma bolsa de estudo para vir para Goiânia, aventurar, falei: "Eu quero ganhar esse mundo". E aí, uma bolsa para fazer administração, bolsa do ProUni, e vim com a cara e com a coragem. Isso é muito bom, né? E muitas vezes a gente perde oportunidade na vida, Nath, por não termos essa disponibilidade em nos desafiar Ai, com a concordo. cara e a coragem. Hoje eu falei isso para uma pessoa, que eu gosto de pessoas corajosas, porque elas têm vontade de alcançar grandes coisas na vida. Porque uma pessoa acomodada com a vida que está e com tudo que já, vamos dizer assim, já tem, pra ela tanto faz, né, ter coragem ou não, tá tudo bem. E a imperfeição te coloca em movimento. Então, se eu posso também dar uma dica para vocês, não se liguem à perfeição, só façam, avaliem os resultados e se foi ruim, aprendizado, se não foi,
perfeito, vamos melhorar mais ainda, implementar mais, escalar. Isso serve para vida pessoal quanto vida empresarial, tá. O perfeito nunca feito não tem resultado, não tem como ter resultado. Nath, e você traz para nós aqui, a nossa audiência, é um momento de refletir muito na vida. O que a Nath compartilha aqui conosco é uma trajetória de um sonho ali desde a infância, né, Nath? Eu pude acompanhar uma frase sua que você, duas na verdade, uma é quando você fala que você é a improvável, e que hoje está aí, que já já vocês saberão, né, a trajetória da Nath, mas você fala também de um sonho da sua infância. Você fala que, você não queria você não queria ser a boiadeira, você queria ser a dona da fazenda. Como que é, Nath? Conta, compartilha com a nossa audiência aí. Tá, vou soltar tudo, gente, eu estava segurando, vamos lá. É porque, assim, eu sempre cresci na fazenda e na zona rural, mas eu sou aquele tipo de menina sonhadora, vamos dizer assim, que às vezes fala umas coisas quando você é criança e as pessoas não acreditam, né. E aí, assim, desde que eu nasci, desde que eu me entendi por gente, meu pai é um cara muito inteligente, ele não teve estudo, não teve estudo por causa da, né, morar muita pobreza no Maranhão e tal, mas, ele é muito inteligente, então tudo que ele podia, e ele fez até muito mais, ele já me ensinava, me incentivava o estudo a não ser uma coisa difícil, mas ser uma brincadeira, ser uma coisa que eu gostasse, e é algo que eu gosto bastante. Então, desde criança, ele foi me botando para desenhar, pra me ter gosto realmente disso. E eu também sempre entendi que o meu, vamos dizer assim, a oportunidade que eu tinha para sair, para ter uma vida diferente, né, daquela que eu tinha naqueles anos ali, 2001, enfim, era através do estudo. E aí, eu gostava muito de animais, porque minha família é toda da zona rural, né, meu avô é vaqueiro, né, então eu amava sempre estar na fazenda com meu avô, brincar com bezerro, correr de cavalo e tudo. Só que eu sempre todo mundo falava na minha cidade é o seguinte: você tem 2 ou 3 opções, ou você quer fazer veterinária, ou você quer fazer agronomia, ou você vira vaqueiro, ou se for mulher, às vezes pode virar, caixa de supermercado, técnico agrícola, alguma coisa assim. Só que eu sempre pensei assim: "Cara, eu não vou ser veterinária, eu vou ser a dona da fazenda". Daí eu falei: "Pra mim ser a dona da fazenda, eu tenho que aprender a gerir uma fazenda", né, Ó. porque tem pessoas, tem que girar dinheiro, tem que. E aí uma vez em 2013 eu acho, numa aula de bovinocultura, meu professor, que era veterinário, respondeu para uma colega ao lado assim, ela perguntou para ele: "Professor, se você não fizesse veterinário, o que você faria?" Aí ele falou assim: "Eu faria administração". Aí ele explicou que era porque para gerir a fazenda, para não sei o quê. E aí eu achei a resposta de tudo que eu já via do meu sonho, vamos dizer assim, desde criança, né, que eu falei que eu queria ter a fazenda. Aí eu falei: "Cara, então é isso, vou fazer administração". E foi daí que eu falei que eu já tinha decidido, assim, qual que era o que que eu queria seguir. Mas o sonho realmente eu já tinha desenhado desde os 7 anos, que eu ia ter uma chácara, uma fazenda, ia ter, enfim, tudo ali, boi, cavalo, tudo, ia ter empresas, meu sonho também era ser empresária, estar nesse meio, por mais que eu tivesse um perfil anteriormente mais introspectiva, falei que eu quero isso pra mim, e não, se eu tiver que me expor ao ridículo, eu vou fazer, se eu me tiver que falar, eu vou fazer. Então hoje vamos dizer assim, eu me desafio, né, e eu acredito que eu sou muito corajosa, porque até porque para sair do interior do Tocantins, né, sem nada, 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 tem uma amiga até que fala o seguinte, que quando eu saí de lá eu tinha uma mochila e alguns livros de administração, porque ela sabe que o que era maior mesmo era o meu sonho, o que era maior. Então isso realmente marcou bastante, que ela fala muito isso, né. E foi isso, assim, resumindo também, a da questão de ser dona da fazenda. Eu ainda é o objetivo, estou procurando por ele, e eu sei que Deus tem me honrado tanto, que eu não desisto desse sonho. É sobre isso, a gente sonha. Aqueles sonhos, né, que a gente tem ali na infância, geralmente, se a gente parar para voltar nele,
nós ainda temos ele guardadinho, muitos não realizados, mas que a gente pode realizar. E o que a Nath traz aqui para nós hoje sobre talentos é coragem para viver o novo, é coragem para se permitir. Nath, e quando você chegou aqui em Goiânia, você veio para estudar, e como você iniciou aí sua jornada nas organizações? Eu iniciei, eu f como quando a gente começa a fazer administração, aí faculdade, enfim, das primeiras coisas é que você precisa fazer estágio. E aí era o que eu tinha mais porta de entrada, vamos dizer assim. Então, eu me inscrevi em várias oportunidades de estágio naquele momento, e é até uma lição que eu posso, passar para vocês. Tem momentos que você tá ali muito mais para aprender do que para ganhar dinheiro, tá. Então eu recebia relativamente pouco. Naquele período, meu pai também ajudava na questão do aluguel, e eu entrei em organizações mais para aprender mesmo, aprender sobre processos administrativos, sobre lidar com pessoas, sobre atender pessoas, e fui desenvolvendo. E aí eu trabalhei na Claro como atendente, vendedora, trabalhei como atendente em um call center de hospital e clínica. E aí é impressionante também outra coisa para vocês, sobre determinação e fazer muito mais do que quem faz mais do que o que é pago agora, uma hora vai ser pago por aquilo que já fez. Então em uma determinada todas as organizações, na verdade, que eu trabalhei, eu me dedicava tanto para aprender aquela função, para ser realmente excelente no que eu fazia, que em todas as organizações, praticamente em 3 meses eu era promovida. Então eu começava, por exemplo, como estagiária em uma certa empresa, e em 3 meses de estágio surgiu uma oportunidade de ser CLT, de subir de cargo, eu passava no processo seletivo, porque eu fazia com excelência e dedicação, coisas que tinha pessoas que estavam há 2 anos lá e não era promovido, tanto por falta de compromisso, de dedicação, de estudo. Então faça mais do que o que é pedido naquele momento, porque uma hora você vai ser reconhecido pelo que você já está fazendo. Isso aí é importante. Demais, demais mesmo. Nath, quando foi, que aconteceu esse ajuste de rota, essa virada de chave que te trouxe para o marketing? Quando eu fiz administração, teve 2 disciplinas que eu fui, vamos dizer assim, excepcional e que eu gostei bastante. Agora o negócio é óbvio, que já era da zona rural, voltado mais para a agricultura, e a marketing. E aí eu fiz o plano de marketing, fiz o plano de negócio para empresas, e aí o marketing foi o que mais, assim, depois do agronegócio, foi o que mais me despertou interesse. E cara, aí depois estava em uma organização, trabalhando como auxiliar administrativo, e aí fui promovida de novo, tal, e chegou um momento que eu sentia que não era o que eu queria fazer pra vida, sabe. Não fazia sentido pra mim aquilo. Eu falei: "Cara, eu quero fazer isso para resto da vida". Eu falei: "Não quero". Ah, mas você vai contar isso em detalhe para nós depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo, eu convido você a assistir aí conosco e ficar atento que já já nós voltamos com a Nathiele Dutra, ela vai compartilhar conosco a sua jornada no digital e trazer chaves para você também. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los.
Estamos de volta com Rota de Talentos e o nosso talento hoje precioso é a Natiele Dutra, que está compartilhando a sua trajetória de sucesso. E agora a Nath conta para nós a sua virada de chave, a sua mudança de rota, o ajuste que foi preciso ela fazer para estar hoje sendo uma extraordinária, um especialista, uma expert no marketing digital. Conta para nós, Nath. Bom, estava na empresa, não sentia que fazia sentido para minha vida, não sentia que eu queria fazer aquilo para o resto da vida, assim, já era administrativo, mas não era algo que tinha as minhas habilidades, por mais que eu fizesse com excelência, porque eu prezo por fazer com excelência tudo. E aí eu saí, pedi demissão da empresa, né, tinha outras propostas, mas um amigo já entendia um pouco, já sabia um pouco de tráfego pago, e a gente começou a empreender. Eu falo que o empreendedorismo sorriu para mim e eu sorri para ele e deu match. E aí eu comecei e era para mim fazer a gestão da empresa, organizar todos os processos e tudo, e ele faria a parte de tráfego pago. E eu consegui captar clientes, no entanto ele não conseguiu trazer resultado. E aí, como eu gosto da excelência, falei: "Vou estudar um pouquinho, ver isso e vou fazer", né. E aí eu vi um vídeo, estudei um pouco e fiz uma campanha para uma loja de carros. Olha, isso é impressionante, uma loja de carros aqui no setor aeroporto. Eu coloquei, ó, isso é verdade, gente, eu coloquei R$ 300 de anúncio e a gente vendeu um carro de 50.000. Uau! E eu falei: "Eu tenho vocação para isso". E aí eu falei: eu quero fazer isso", porque mexer com análise de dados, números, tinha que ser estratégico, tem que ser estratégico, tem que pensar muito, né, enfim. E eu falei: "Cara, eu quero isso". E aí eu comecei a me especializar e comprei curso especializando em marketing, tráfego pago, e aí eu fui novamente, gente, a mesma estratégia, entrar numa empresa, aprender com uma empresa grande, aprender com pessoas referência que já estão no mercado. Não era o objetivo, não era ganhar milhões, não, era aprender, entender o processo da empresa, aprender com a pessoa, e aí ela foi uma pessoa incrível também, que ela me deu acesso a vários cursos, que assim, que eu nem tinha ideia. E aí foi o início ali, vamos dizer assim, da minha jornada no digital, com essa empresa, com essa agência e essa moça que me deu, nossa, acessos. Eu fiz gestão de, só para você ter ideia, de contas que rodava mais de R$ 10.000, shoppings da Bahia, contas grandes. Então me trouxe uma bagagem de conhecimento muito grande com aquela empresa ali. E essa que foi assim, vamos dizer assim, a virada. Eu já tinha vontade de empreender, só que eu tinha um certo medo. Por quê? Isso também muita gente passa. Uhum. Primeiro, empreender você tem que ter coragem pra caramba, você tem que ter muita coragem, e o brasileiro não é criado para empreender, ele não é formado na escola para empreender, ele é formado para ser um CLT, que é ter estabilidade e não correr riscos, vamos dizer assim. Só que você tem 2 opções. O CLT você tem certeza que tem, sei lá, 1.500 por mês, né. Quando você está empreendendo, você tem a oportunidade de fazer muito mais que isso, né, conhecer pessoas incríveis, fazer negócio com essas pessoas, com princípios e valores, enfim, uma das pessoas incríveis que eu conheci foi a Jaque. E então é isso, você escolhe se você quer a estabilidade ou você quer ser exponencial. Empreender, você pode ser exponencial. Ser CLT, você vai ter a estabilidade dos 1.500, 2.000 por mês. É isso. Nath, e quais os desafios você encontrou aí no início da jornada? Porque tudo que a gente começa, né, eu falo assim, que toda jornada que a gente começa ali um caminho novo, tem obstáculos, tem barreiras, né, que são os desafios necessários para que a gente consiga romper e realmente ter certeza se é o caminho que nós precisamos permanecer. Quais os desafios você encontrou nessa mudança de rota? Primeiro, desafio de empreender, foi o que eu já falei anteriormente. Você não tem estabilidade, então você tem que ter muita inteligência emocional, muita saúde mental para você aguentar mesmo, e ir atrás e apesar de qualquer coisa, não desistir da sua empresa, não desistir do seu negócio, porque, gente, não vai ser de primeira que vai dar certo. Agora tá fazendo 5 anos praticamente que eu estou nesse mercado, e durante esses 5 anos foi atendendo, comecei com pequenas empresas, empresas menores, grandes, enfim, outras empresas de agências. Então,
o maior desafio, primeiro, é desenvolver a inteligência emocional. Isso é assim, tem que ser o tempo todo. Claro que hoje já estou bem melhor, porque para você lidar com pessoas, para você empreender, ter uma equipe, você tem que ter inteligência emocional. E eu acho que é um dos pilares, na verdade, né. Porque entender de gestão de pessoas é muito importante, de liderança é muito importante também. Mas se você não tiver essa capacidade de lidar com as emoções, com os sentimentos, de tanta coisa que acontece nesse meio, acredite, Eu você imagino que desiste. o marketing, então, Não, é outra coisa, o marketing digital, principalmente depois da pandemia, gente, é loucura. Uma coisa agora tá no hype, vamos dizer assim, e daqui um mês já tá caindo. Então é muito, oscila bastante, inclusive até para gestão de tráfego. Eu tenho um exemplo bacana referente a isso. O Meta, que é a plataforma que a gente usa para fazer anúncio para o Facebook e para o Instagram, o algoritmo dele muda tanto, mas tanto, e a gente sofre muito com isso, sofre muito com isso. E é um dos exemplos da instabilidade. Mas é uma das coisas que eu acabei de falar para vocês, sobre você escolher entre ter estabilidade ou você ser exponencial. Que na instabilidade, às vezes você está um pouco abaixo, tá, mas amanhã você pode estar no alto, né. Então isso também é instabilidade, né. Então a gente tem que aprender a encarar essas instabilidades, problemas. Um dos maiores problemas também, gerir pessoas, principalmente a distância. Eu tentei bastante a distância, ter, exemplo, gestor de tráfego à distância, nenhuma até agora deu certo, assim, de à distância, por isso que agora eu tô com o escritório presencial e tô treinando uma pessoa presencial, porque à distância bem complicado, muito complicado gerir pessoas à distância. Ainda não tive tanto êxito. Tem algumas pessoas que trabalham à distância comigo, mas gestão de tráfego ainda não. Eu acho que esse é um dos desafios, gerir pessoas home office à distância. Eh, Acho que esse é um dos maiores, em questão empresarial. A questão do digital, gente, muita estabilidade demais, tá. Então, se você já foi entrar nesse mercado, que eu recomendo, é um mercado potencial, já entende que tem estabilidade. maravilha, Nath. Nós vamos para um intervalo e já já nós voltamos com a Nathiele Dutra, compartilhando sua trajetória aí no marketing e compartilhando conosco também chaves preciosas para você que quer iniciar um novo projeto, que quer iniciar uma nova rota e está inseguro a tomar esse caminho. Já já nós voltamos, fique conosco. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas, curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura! A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas! Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta com o Rota de Talentos e a Nathiele Dutra compartilhando conosco a sua rota de sucesso. Nath, você que decidiu seguir essa trajetória, aí já fez milhões de reais, né, com vendas no marketing. Você decidiu agora treinar, capacitar, desenvolver pessoas, multiplicar esse talento que você encontrou e fez todo sentido para você. O que te fez tomar essa direção agora?
Bom, os últimos 4 anos, esse ano tá fazendo 5, eu sempre estive nos bastidores, fazendo tráfego, fazendo estratégia para empresas, para infoprodutores, mentores. Mas esse ano eu decidi que eu queria que esse ano terminasse diferente, vamos dizer assim. E eu analisei o que que a maioria fazia e o que que eu estava deixando de fazer, e o que eu estava evitando fazer. Porque como eu tinha esse perfil eu tenho esse perfil mais introspectiva, eu não era tanto de gravar vídeo, não era tanto de ir em eventos, de fazer palestra, treinamento, essas coisas não. Muito mais no individual, por exemplo, sempre tive mentoria individual. Mas eu falei: "Cara, o que que eu preciso fazer para esse ano terminar diferente?". E eu decidi ir em eventos, me posicionar tanto no digital quanto no off, e realmente ser uma pessoa mais, conhecida. Porque eu falava até com um amigo meu que também era sócio, que capacidade técnica nós temos, nós fazemos, a gente precisa ser mais conhecido, e conhecido às vezes pela pessoa certa, né. E para você ser conhecido, você precisa aparecer, você precisa se posicionar. E é uma coisa que eu falei no treinamento na aula de sábado, que existe 2 pessoas no mundo, as que são líderes e as que são lideradas. Quando você se posiciona, você está liderando tanto a sua vida, quanto você pode liderar um movimento, né. E eu decidi me posicionar, porque eu quero tomar o rumo e as rédeas da minha vida e fazer com que esse ano realmente termine diferente. E aí eu conheci o Matheus Ribeiro, e aí ele foi incentivando, fui vendo as aulas dele, enfim, no Lex, né, eu percebi que eu tenho algo para ensinar desses últimos, sei lá quantos anos aí já estudando sobre marketing, tanto, no tráfego e tudo, e porque eu quero deixar um legado, eu quero ensinar mais pessoas, eu quero alcançar mais pessoas. O meu objetivo que, assim como eu atendo empresas e quero que elas prosperem, eu falo que é o dom da multiplicação, porque eu falo que nós somos assessores de investimento. Nós pegamos o seu investimento na sua empresa, investimos e ele tem que multiplicar, né. Então eu quero, criar mais e treinar mais multiplicadores, né, ensinar mais pessoas que vão atuar com tráfego pago, com marketing, que vão ser multiplicadores. E assim eu consigo alcançar mais empresas e mais pessoas, porque eu sei que quando eu faço uma empresa crescer, são famílias, né, que são, eh, enfim, ele pode realizar sonhos, ele pode fazer coisas que, sei lá, já tá segurando há muito tempo, tá pensando em fazer. Então acho que esse que é o que me move, vamos dizer assim. Eu fico muito, muito feliz quando eu vejo uma empresa vendendo bastante por algo que a gente já gerou a demanda para eles ali. Isso é uma das coisas que eu fico muito feliz. Aí atendendo à dor de muitos empresários, né, que é a venda. Nath, você tem uma imersão para acontecer, inclusive. Compartilha conosco aí qual a data, horário, como faz para encontrar a Natiele Dutra, como faz para encontrar, para ter acesso a essa imersão. A imersão é outra que faz parte realmente desse propósito, que é criar mais multiplicadores, e também eu quero elevar o nível de consciência de empresários para que eles entendam mais sobre o marketing e tráfego pago. Porque se você não entende de alguma coisa, como que você vai gerir bem aquilo? Como que você vai definir metas referente àquilo? Então eu quero também elevar o nível de consciência em empresários que tiveram experiências ruins com muitas agências de tráfego que só, né, atende ali, faz um contratinho e some, e eu quero criar mais gestores de tráfego também. E a imersão, ela é voltada realmente para formar pessoas, então vai ser presencial, 2 dias presenciais, eu vou ensinar tanto as 2 plataformas mais usadas, que é o Meta Ads, faz anúncio no Instagram e Facebook, e o Google Ads. E também vai ter aulas, para análise de dados e análise de métricas, e também o meu mentor, o Matheus Ribeiro, vai dar uma aula para trazer também esses insights, esse conhecimento dele referente a marketing digital. Ele é uma das referências aí no Brasil de marketing, uma das minhas referências inclusive. E aí para se inscrever, entre em contato no meu Instagram, é Nathiele Dutra, Nathyeele, Nathiele Dutra. Telefone pode chamar também, 62982328282. É isso. Nath, muito obrigada, já estamos aí encerrando o nosso tempo, mas eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência
Eh, qual mensagem você deixa para a nossa audiência hoje, a respeito de tudo isso que você viveu, tudo isso que você compartilhou aqui conosco? Qual é aquela mensagem que você deixa para nós? O que me trouxe até aqui foi coragem, tá? Tenham coragem, independente de medo, todos nós sentimos medo, encare. Muitas vezes o próximo nível da sua vida, a próxima fase da sua vida, você tá aí procurando, tem tanto, pensando por que que não acontece, é de uma ação, alguma coisa que você tá com medo de fazer, que tá com frio na barriga. Então quando der frio na barriga, faz, porque provavelmente a próxima fase tá aí. E você falou aí do network, né, das conexões, e muitas vezes a resposta que nós precisamos está com aquela pessoa que você ainda não conectou. Então, siga aí os insights que a Nath deixou aqui e assista, compartilhe com aquele irmão, com aquele colega, com aquele primo que está precisando dessa mensagem que a Natiele compartilhou aqui conosco. E mais uma vez, Natiele Dutra, muito obrigada, obrigada por compartilhar a sua trajetória, muito obrigada por trazer esse encorajamento para nós, para a nossa audiência e mostrar que o nosso sonho, ele precisa ser realizado. Nós não podemos deixar os nossos sonhos morrer. Aquele sonho que foi colocado no seu coração, ele tem um propósito. E hoje a Natiele mostra que o propósito dela é multiplicar talentos, é transformar vidas, é multiplicar recursos nas organizações, é elevar as empresas a um nível de excelência e de faturamento exponencial. Agradeço mais uma vez a você, Natiele. Obrigada, Jaque. Uma pergunta que eu deixo para vocês, reflexão. Qual o sonho que você tem há muito tempo e tem esquecido ele? Pense sobre isso. Então, Nossa. obrigada, Jaque. É um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida e que eu quero manter sempre aí, uma pessoa honrada de princípios e que eu quero um relacionamento pro resto da vida e um network valioso, gente. Obrigada, Nath. Pessoal, assista e compartilha, esteja aí conosco no Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui.